Glória a Deus, que coisa linda, né? Esses peixes aí, esses botos, são animais dóceis, uma bênção, né? Que a paz, né? A alegria, ela ainda existe, né? Até na natureza se expressa de maneira como essa aí. E a interação com o ser humano, né? Que eu acho mais importante. Como esses animais interagem com o ser humano. Parece que, né? Foram feitos uns para os outros, né? Que maravilha! Eu fico feliz em ver como Deus, Criador, fez todas essas coisas com o seu poder, com a sua graça, com o seu amor. Amém? E nós vamos continuar aqui louvando ao Senhor. Eu sei que já tem muitos irmãos já conosco aí. Deixa eu dar minha saudação aqui inicial, deixa eu me posicionar aqui. Eita, meu Deus do céu. É bênção. Muito bem, já está conosco nossa irmã Cláudia Regina Alves. Eu creio que lá da cidade, no Paraná, né? Se eu não me engano. Muito bem, seja bem-vinda, irmã. Que pede oração, né? Vamos orar daqui a pouco, viu, Cláudia? Espera um pouquinho só, vamos orar. Também conosco a Elisângela Cordeiro de Souza, paz. Meu irmão, o Elson Oliveira, Deus abençoe o Elson. Que Deus continue te usando, meu irmão, poderosamente na terra. Nossa irmã Kika Tomé, a paz do Senhor, minha irmã, seja bem-vinda. Dá um beijão em Yasmin aí por nós. Meu irmão Edson Raposo, Levita, né? Ah não, Edson Raposo, eu estou confundido com outro. É o irmão de Adna Raposo, é o esposo de Adna Raposo. Olha como eu estou ruim. A cabeça está falhando hoje em dia. Desculpa aí, Edson. Graça e paz, meu amado. Deus abençoe você poderosamente. Paula Queiroz, boa noite, seja bem-vinda. Ivan Barbosa, glória a Deus, irmã. Ivan. Kika. Muito bem, Elisângela. Olha aí, muita gente entrando conosco. Nesta noite, Carol Tomé também, com o irmão Keitel Reis. Suzana Lúcia, Deus abençoe, Suzana, seja bem-vinda. Mais uma noite na presença do Senhor, amém? E vamos continuar adorando esse Deus que Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós e nos via redimidos no seu sangue.
combate do Senhor. Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, unidos iremos andar. Que maravilha, irmãos, sabermos que somos um só no coração do Senhor, amém? E por mais que as trevas militem e nos queiram separar, quem nos separará do amor de Cristo, hein? Ninguém. Nem a morte, nem a luta, nem o desespero, porque eu tenho certeza, estou bem certo, que tudo isso, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, amém? Olha aí, mais gente chegando conosco, pastora Selma Mazé Campos, glória a Deus. A pastora caiu de novo aqui. A bênção, caiu aqui a minha bênção. Pegou? Graças a Deus. Eita, Deus grande. Quem mais? Deixa eu ver aqui, que eu perdi um pouquinho agora aqui o fio da meada. Que é Maria. Mazé é Maria José, tá certo. Maria, certo. Carol, já vimos. Suzana, Cláudia Nogueira e a nossa irmã Geneida, né? A paz para você, minha irmã. Nossa irmã Ivan, já falei com ele. Alda Maria. É Alda? Não é aquela Alda não, né? É outra, né? Boa noite, a paz do Senhor, minha irmã, para você também. Renato, ô Renato aí de novo. Graça e paz, Renato, seja bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus. Ladijane Galvão, Deus abençoe Ladijane, daqui a pouco vamos orar, viu, minha irmã? Meu irmão Sebastião Paz, missionário. Shalom, meu irmão, Deus abençoe. Ô glória. Aldenice Lira, vovó Aldenice, Deus abençoe. Seja bem-vindo, a paz do Senhor. Muito bem, olha, muita gente chegando aí, gente. É porque passa tão depressa aqui que a gente às vezes perde, né? E nossa irmã lá de Bezerros, Diaconisa Elisa Santos, e também o presbítero Flávio Henrique, promotor lá de Bezerros. Deus abençoe, Flávio e Elisa aí. Shalom Adonai para vocês também, viu? Continuem conosco, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Estamos aguardando os irmãos. Pode ir chegando, dando a sua saudação, viu? Desculpe aí se eu errar alguma coisa, porque às vezes a letra aqui está... Caso sério aqui, eu estou distante um pouquinho, estou com óculos, mas esse óculos é uma benção, viu?
E vamos continuar louvando a Deus, né? Falar que nosso Deus é grande, é poderoso, é maravilhoso. Falar que é nossa herança, está nele. Ele mesmo disse que ele iria para o Pai, mas nos prepararia um lugar para que nós estivéssemos para sempre com ele. Esse lugar já está pronto, está só esperando a igreja chegar. Que bênção! Então eu quero cantar então a minha herança. Minha herança está em ti, de conquistar, de possuir. Eu vou me lançar aos teus pés, eu vou te seguir. A tua unção está em mim, se eu for fiel até o fim. Eu não vou medir esforços para receber o que tu tens para mim. Eu tomo posse da minha herança, sou herdeiro da promessa de Deus. Eu tenho fé e confiança que eu já recebi tudo aquilo que é meu. Eu tomo posse da minha herança, sou herdeiro da promessa de Deus. Eu tenho fé e confiança que eu já recebi tudo aquilo que é meu. Na casa do meu pai há muitas moradas. Vou preparar os lugares, para que onde eu estiver, vós estejais também. A minha herança está em ti, de conquistar, de possuir. Eu vou me lançar aos teus pés, eu vou te servir. A tua unção está em mim, se eu for fiel até o fim. Eu não vou medir esforços para receber o que tu tens para mim. Eu tomo posse da minha herança, sou herdeiro da promessa de Deus. Eu tenho fé e confiança que eu já recebi tudo aquilo que é meu. Eu tomo posse da minha herança, sou herdeiro da promessa de Deus. Eu tenho fé e confiança que eu já recebi tudo aquilo que é meu. Receba nesta noite tudo aquilo que você tem na palavra como promessa. A tua herança está guardada com Ele e ninguém da sua mão vai tirar. Tudo aquilo que é meu. Oh, glória! Que maravilha esse louvor. Glória a Deus. Pois é, quantas pessoas estão conosco? Tem mais gente aí? Sim, pastor, aqui já tem Fala aí, minha irmã. pessoas, já estão conosco aqui, nossos irmãos em Cristo Jesus. Diga lá, pastora. Já
certo? Nós temos a nossa irmã Antônia Teodósia, Tô vendo ela que aqui. também chegou agora. Nossa irmã Ladijane, ela pede oração, está ali pedindo oração Sim. pela família do seu amigo Carlos, que hoje ele faleceu de câncer. Oh, que pena, minha irmã. Temos aqui, nós oraremos, né? Nós temos aqui a nossa irmã Elisa também está conosco. Estou vendo. Amém, pastor? E a nossa irmã Alda Maria é irmã da nossa irmã Tilio. Alda, irmã de Tilio? É, irmã de Tilio. Ah, Deus Porque abençoe. a nossa Alda, né, que é a pessoa com quem o pastor já tem um pouco mais de convivência, a nossa irmã Alda lá, que trabalha comigo. Mas a nossa irmã que está aqui conosco hoje é amiga a irmã da nossa irmã Tilio. Que bênção, graças Lá a de Deus. Maceió, viu, pastor? Oh! Na terra de Celso, meu irmão. Terra de Celso, meu cunhado, está lá, né? Terra abençoada, Maceió. Sempre estamos lá de vez em quando, né? Quando temos oportunidade. É bênção em nome de Jesus. Ok. Daqui a pouco vamos ouvir a palavra do Senhor com a pastora Selma. E vou cantar mais um louvor para a gente começar a ouvir a palavra, amém? Amém. Vou cantar aqui um louvor que eu gosto muito. Olha, e também tem Selma Pereira Martins, que é uma... Sim, estou vendo agora aqui. Exatamente. Uma xará, né? Uma minha xará, ela está Selma em Pereira. Quinópolis, Goiás. Oh, Goiás? meu Deus, sim. Quinópolis. Deus abençoe. Quinópolis, que é... Quirinópolis, estou vendo agora. Goiás é a terra também da nossa diaconisa Dilce, né? Os pais dela Dilce, também. Mora em Goiás, né? Exatamente. Muito bem, Nossa que irmã bênção. Beth também acabou de entrar. Bete Almino, estou vendo. Que Deus abençoe a nossa irmã Beth também. Amém, amados. Vamos entrando, dando a sua saudação. Estamos aqui, amém? Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. O impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer.
fazer. Ô glória, que bênção, irmãos. Pastor, quem está conosco aqui Sim, diga lá. o nosso pastor João Torres. João Torres? João Torres. Ah, meu Deus do do céu. Rio Grande do Norte. Que alegria, rapaz. Que surpresa, homem de Deus. Glória a Deus. Ô, está pastor conosco. João, que maravilha. Te escutar, rapaz, te ouvir pelo menos, né? Te ler nessa noite, né? Seja bem-vindo, meu irmão. Dê um abraço a todos aí em Rio Grande do Norte, Natal. Em todos os irmãos da igreja aí, do Ministério Emanuel, né? Internacional Emanuel, pastor Alvaci, e todos aí que estão com você, né? Você está em que lugar de Rio Grande do Norte agora, pastor João Torres? Você estava numa cidadezinha no início ali do Rio Grande do Norte, se não me engano. Nízia Floresta. Nízia Floresta, não foi isso mesmo? Acho que eu estou enganado, não é por aí. Ainda está lá, em Nízia. Essa cidade eu fui conhecer pessoalmente. E tem uma história interessante. E o pastor conta aqui, porque João pode estar ligado. Eu descobri que meu avô, por parte de mãe, pai da minha mãe, foi prefeito desta cidade. E eu tinha uma dúvida, né? Será que essa é a história de família? E fui lá em Nízia. E fui na prefeitura. E quando eu cheguei na seção da prefeitura de cadastro, eu perguntei, ó, moça, eu quero saber se o senhor Francisco Nobre de Almeida Filho foi prefeito aqui dessa cidade, porque consta nos anais da família que ele esteve aqui durante algum tempo na prefeitura, não foi muito tempo. Aí ela disse, deixa eu pesquisar aqui. Quando ela pesquisou, estava lá, e tinha um quadro lá, eu vi o quadro com o nome dele. Depois ele foi substituído, né? Teve um problema com ele, não sei se foi de saúde, ele foi substituído, mas ficou lá. Então, essa cidade assim me traz muitas boas lembranças. Inclusive da igreja do Ministério Internacional Emanuel, que eu sempre amo esse ministério, uma bênção. E que Deus continue te abençoando, João Torres, em nome de Jesus. Ele disse e respondeu que é isso mesmo, lá em Nízia Floresta. Mas também quem está conosco é a nossa irmã Patrícia Alves. Amém. Ana Cláudia Souza também está conosco. E Luiz, sim. E o doutor Luiz Paulo. Sim, Eita, também que está aí bênção. com o nosso Presbítero e a Júnior, diaconisa saudade. Rosa. Diaconizana Rosa, que saudade de vocês, rapaz. É, Domingo a gente mata a saudade, né? Domingo, 28, a se gente Deus quiser. se fala, se vê, vai Se ser Deus benção. quiser, também está conosco minha prima Marta Helena. Marta, Deus abençoe, Marta. Também Patrícia Barreto, minha colega de trabalho também Sua está xará. conosco. Pois é. Pois é. O nosso irmão Renato. Renato está conosco. Já- Nádia Melo também está conosco, para honra e glória do nome do Senhor. Martinha, lá de Vicência. Ô Martim, Deus abençoe Vicência. Marinho está aqui. Marinho também, Bessa. Sim. Meu amigo Marinho, Deus abençoe Marinho. João Torres, ele saiu um pouco do ministério, disse que está dando um tempo agora, Ah, imagino, né? Eu vi agora, desculpe, viu, João, não estava sabendo não, viu? Mas mesmo assim, Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo. Amém. E ele tem o chamado, né? Tem, João Tem o Torres tem chamado. chamado, Ele e a esposa dele, mas é difícil conciliar, né? a doutora médica, né? É, o trabalho dos dois. Saúde, amada igreja, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados irmãos. Estamos mais uma vez aqui na presença do Senhor, glorificando a Deus e muito feliz por estar vendo aqui, por estar com muitos dos nossos irmãos que há tempo, né? Inclusive João Torres, vocês, assim, nós temos grandes lembranças de vocês e vocês são verdadeiramente instrumentos do Senhor na vida de muitas pessoas, nós sabemos disso. Bem, amados, vamos dar continuidade. Nós temos aqui todos os dias, sempre que possível, feitas os nossos cultos. Nesse período, nós temos cada vez mais nos aproximado do Senhor, e o nosso Deus é grande, o nosso Deus ele é maravilhoso, por todas as suas maravilhas em nossas vidas, por todos os seus benefícios. Hoje, amados, nós temos falado muito sobre vencer, sobre crescimento.
Hoje eu quero falar sobre a nova vida e o novo tempo. Nós temos, ao longo desses dias, demonstrado que Jesus, tudo que ele fez em nosso viver, e nós pregamos recentemente sobre Isaías capítulo 61, eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, e para libertar, para anunciar, né, o ano aceitável do Senhor, para trazer aos que estavam abatidos, tristes, angustiados, vestes de louvor ao invés de pranto, ou seja, proclamar liberdade aos cativos e libertação àqueles que estão vivendo nas trevas e os prisioneiros da escuridão. Isso muitas vezes fala, amados, da vida que nós estamos vivendo ou de fases que nós estamos vivendo em nossas vidas. Mas nós temos também uma promessa do Senhor, que é, deixando para trás todas as coisas que se passam, nós vamos seguindo, olhando para o alvo, para o prêmio da nossa soberana vocação. E o Senhor, ele diz, eis que faço tudo novo, porventura não estás vendo? Ele também no Apocalipse vem nos trazendo a informação de que novos céus e nova terra aguardam por nós, aqueles que amam ao Senhor, que desejam seguir esse caminho, seguir essa jornada até o dia final de nossas vidas, aqui neste mundo em que nós estamos vivendo, como o Senhor Jesus falou, cercado de tribulações, mas sem perder o bom ânimo. Por quê? Porque esse bom ânimo é o que faz com que avancemos para que cheguemos ao final da nossa jornada. E tudo passa-se exatamente nessa palavra jornada, caminhada. Todos nós temos um caminho, todos nós temos uma caminhada. Essa caminhada, como nós falamos também recentemente, ela está dentro de um propósito, ou seja, ela tem um propósito. Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito na vida do pastor, de todos nós. Desses que estão aqui, dos que estão distantes, aqueles que ainda chegarão para ouvir essa mensagem. E, amados, o que nós vemos é o Senhor todo o tempo seguindo conosco um caminho. Como aquela mensagem de pegadas na areia, em que há um homem, ele olhou e viu a sua jornada. E durante um bom tempo, ele viu que haviam 4 pegadas. E de repente, num momento de muita tribulação, ele só percebeu 2. E ele olhou e disse, mas Senhor, no momento que eu mais precisava, e o seu Senhor, o nosso Deus, disse, mas eu estava contigo. Mas as tuas pegadas, elas desapareceram, porque eu te carregava nos braços. E é exatamente isso. A nossa caminhada é eternamente com o Senhor. Quando nós o convidamos e deixamos que Ele entre nas nossas vidas, e que Ele não apenas entre, mas que Ele governe a nossa jornada aqui na terra. E quando assim fazemos, amados, o que acontece é que nos momentos mais difíceis das nossas vidas, nós não somos nós, mas Ele está em nós e Ele nos leva para os caminhos, que são aqueles caminhos que fazem com que cheguemos ao porto seguro, que Ele já preparou para cada um, para mim, para você, para todos nós. E hoje nós vamos falar sobre fazendo tudo novo, sobre novidade de vida. Eu, particularmente, amados, gosto muito de mudanças de novidade. Eu amo novidade. Eu não sei se porque durante um tempo da minha vida em que eu trabalhei vendendo confecções, os momentos mais agradáveis eram o início de estação. Então nós renovávamos aquele estoque, as lojas renovam aqueles estoques e trazem as novidades do outono e inverno, do inverno-verão, verão-primavera, primavera-outono, e aí se vai. E é interessante que as vitrines parecem que brilham mais. E há uma renovação, e aí também as estações do ano, isso está muito ligado com as estações do ano. Por quê? Porque dependendo da estação,
nós vamos nos vestir de uma forma diferente, nós vamos ter hábitos, inclusive alimentares, diferentes. E eu sempre fui muito apaixonada pelo sol do verão. A primavera, quando chega, ela vai trazendo aquela sensação de alegria. É como se fosse um hálito suave e agradável, aquele cheiro das flores da primavera. E quando aquele sol de verão ele desponta na nossa janela, na janela do nosso quarto, nos convida para a vida, nos convida para viver. Mas quando o sol é muito causticante, quando o verão já vai chegando ao fim, o nosso corpo já está tão cansado, a nossa vida já está tão, nós estamos tão exaustos porque o calor realmente retira de nós muitas energias, e aí nós vamos desejando um pouco mais de tranquilidade, de repouso. É quando vai chegando o outono, que ele é um tanto cinzento, mas chega o inverno, que é o tempo do acolhimento, do abraço, das roupas quentinhas, das cobertas, Nos convida a estarmos mais juntos uns dos outros, da nossa família, e assim a vida vai se renovando durante 1, 2, 3, 4, quando nós chegamos aos 50, depois 60, e todos os anos o Senhor sempre tem uma coisa nova em nosso viver. São as renovações do Senhor em nossas vidas constantemente. E eu gosto muito dessas renovações e creio que cada um que está aqui também goste de viver, principalmente quando nós estamos vivendo um momento difícil, um momento de rompimentos, um momento de reflexões, um momento em que nós desejamos e nós precisamos realmente de algo novo em nosso viver. Algo novo vindo da parte de Deus. Mas, amados, a novidade que eu quero falar é aquela que se encontra em João, no capítulo 3, dos capítulos 1 a 21, que foi um momento em que Jesus ele estava conversando com Nicodemos, um doutor da lei, um homem que era sábio, um homem respeitado entre seus pares, mas que um dia à noite foi ter com Jesus. A gente não tem com muita clareza o objetivo pelo qual ele foi ter com Jesus. O que a gente sabe é que ele era fariseu e ele ocupava um cargo muito grande. Ele era o membro do Supremo Tribunal dos Judeus, ou seja, ele era um jurista. Ele fazia parte daquele tribunal que, como o nosso aqui, é o Supremo Tribunal Federal. Era quem decidia, em última instância, as questões mais delicadas e aquelas questões que eram mais importantes para os judeus. Uma das quais, logicamente, era a respeito daquela figura, daquele homem que estava aparecendo naquele momento e que se dizia o Filho de Deus. E o que é que Nicodemos? Então, embora nós não temos assim uma menção muito clara do que ele desejava, mas o que nos dá, o que me traz a ideia é de que ele queria realmente ter aquilo que nós chamamos contato visual. Quando nós analisamos as peças de um processo, quem trabalha com justiça entende essa linguagem. E aí, então, existem várias formas. Tem o que se chama depoimento pessoal. E o depoimento pessoal, principalmente do réu, é o momento em que o juiz ele observa e ele ouve atentamente para que ele possa entender e para que ele possa ter uma ideia de com quem ele está falando. Porque, amados, muitas vezes nós não sabemos, mas o corpo fala. Já existem vários estudos sobre isso. E o corpo fala através do nosso olhar, através dos nossos gestos, através da forma como nós estamos nos dirigindo às outras pessoas. E são vários traços. E quem trabalha com justiça, ao longo dos anos, vai identificando, aprendendo a identificar
muitos desses traços, principalmente um homem como Nicodemos, que chegou ao grau máximo da justiça do seu povo e certamente como um fariseu, como um homem letrado que ele era, estudou muito essas características. E ele foi ter com Jesus. Quando ele foi ter com Jesus, diz assim a palavra do Senhor: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele de noite, isso aqui é um dado muito importante, procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe declarando: em verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus: em verdade, te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu haver te dito: deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Replicou-lhe Nicodemos: como pode acontecer isto? Explicou-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas verdades? Em verdade, eu te asseguro que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos do que temos visto. Contudo, não acolhes nosso testemunho. Se falando de assuntos da terra não credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Amém, amados? É um texto longo, amados, mas que nos fala muitas verdades. A primeira coisa que a gente verifica é que durante todo o tempo Jesus direcionou a conversa para a questão legal, para a questão jurídica da situação. Ele fala sobre testemunho, ele fala sobre o julgamento que fala sobre a serpente que é levantada no meio do deserto. Jesus fala das coisas espirituais e das coisas carnais, humanas. E em dado momento, ele faz uma contraposição entre nascer da carne e nascer do Espírito, porque aquele homem era fariseu, ele era um doutor da lei. Mas aquele homem,
ele teria a condição de analisar e de verificar que as Escrituras falam a respeito do Filho de Deus. E quando ele chega para Jesus, ele não reconhece Jesus como Filho de Deus, mas ele diz mestre. Nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque se não fosse assim, essas coisas tu não farias, porque essas coisas são típicas, com outras palavras, de quem realmente veio do Senhor. E é interessante, amados, que Jesus naquele momento, ele entende muito bem o que Jesus está falando, o que Nicodemos está buscando. Nicodemos, ele vai ter com Jesus na calada da noite. E aí no final da história, no final da conversa, Jesus diz que somente aqueles que andam na luz verdadeiramente poderão ter um encontro celestial com o Senhor. Por quê? Porque quem anda na luz não está em trevas. Amém? Algum problema, pastor? O som está baixo, amados. O som está baixo. Amém? Será que tem alguma coisa aqui? O pastor, ele está aqui analisando. Eu já sei o que é. Está aqui. Agora, amém? Amém? Aumentou, amados. Agora eu acredito que está 100%. Houve aqui realmente um desligamento no próprio painel. Amém? O vídeo foi? Foi, no próprio vídeo. Amém? Estás ouvindo aí? Agora voltou, graças a Deus. É porque aqui existe uma interferência, vez por outra, que ele mesmo auto se desliga. Bem, amados, vamos voltar. Vamos voltar e nós vamos reiniciar. O que é que nós vamos aqui? O que é que eu vou voltar? Eu vou voltar dizendo que Jesus, ele manteve um diálogo com Nicodemos. Quando Nicodemos foi ao encontro de Jesus e que ele fez o questionamento a Jesus, ele não reconheceu Jesus como o Filho de Deus. Jesus, ele dizia que ele era o Filho de Deus, aquele que tinha vindo, e muitas pessoas, e o próprio João Batista, ele havia anunciado que o reino de Deus estava próximo e que o reino de Deus era exatamente aquele que tinha vindo do céu, e esse que veio do céu é exatamente Jesus Cristo, esse Senhor e Salvador das nossas almas. Amém? Então, amados, naquele momento em que Jesus conversava com Nicodemos disse mestre, e Jesus passou diretamente ao assunto. Ele começou a dialogar com Nicodemos, trazendo para Nicodemos uma revelação que aquele homem levou aquele homem a refletir. A primeira coisa, ele foi à noite falar com Jesus. E quando nós chegamos no fim da nossa leitura, nós vemos Jesus dizer assim: todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se apresenta da luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Então nós vemos Jesus conduzir Nicodemos a uma reflexão, e no final ele convence Nicodemos que se Nicodemos está ali naquele momento à noite para conversar com ele, é porque ele não quer ser visto. Mas por que ele não quer ser visto? Por conta das obras? Que obras? Ou seja, ele fazia parte do Supremo Tribunal Judeu e ele sabia muito bem o que se passava dentro daquela corte judaica. E, amados,
Todo o tempo Jesus apontou para os erros, todo o tempo Jesus mostrou qual era a necessidade do povo de Deus, para que o povo de Deus estivesse em plena comunhão com Ele, o Senhor. E Jesus, logo após Nicodemos dizer assim, olha, nós sabemos que tu és um mestre vindo de Deus, porque ninguém faz essas obras se não vier de Deus. E aí Jesus diz assim para ele, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ora, não foi bem esse questionamento o de Nicodemos, mas Jesus foi bem direto ao ponto. O que Jesus estava querendo dizer a Nicodemos era de que ele não estava ali pregando um reino humano. Ele não estava ali pregando a construção de um reinado ou de um poderio que seria um poderio político, um poderio econômico, um poderio social. Não, que ele não estava ali para governar como os governantes governavam, humanamente falando. Mas ele tinha vindo para quê? Para estabelecer o reino de Deus. Mas para que se visse o reino de Deus, para que a pessoa pudesse ver esse reino de Deus, era necessário que a pessoa nascesse de novo. Naquele momento, eu fico imaginando a cabeça de Nicodemos. Ele olha para Jesus e diz, como é que pode ser isso? Ou seja, talvez ele estivesse dizendo, Jesus, você enlouqueceu, você é um mestre. Como você traz uma informação dessa? A gente não pode voltar para o ventre materno. A gente não pode nascer de novo. E aí vem Jesus e disse, olha, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amados, quando Jesus fala da água e do Espírito, a primeira coisa que nós nos lembramos quando nós estudamos a Bíblia é que no capítulo 1 de Gênesis, as duas primeiras informações que tem a respeito da criação é o seguinte, no início, Deus criou céus e terra. Céus e terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu dei uma paradinha porque em algumas outras traduções diz que a escuridão ele cobria a face do abismo. Aqui fala a face da terra. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. O que é que nós vemos aqui? Primeira coisa, amados. Diz que Deus criou céus e terra. Quando Deus criou céus e terra, todas as construções eram um caos. Ou seja, não havia informação, não havia também formação, não havia projeto de Deus em execução. Quando Jesus diz para Nicodemos que o homem precisa nascer da água e do Espírito, e nós nos reportamos para o momento da criação, Jesus está dizendo exatamente isso. Nós temos que nos voltar para Deus. Nós temos que voltar e nós temos que recomeçar a nossa vida. Mas como é que nós vamos recomeçar a nossa vida? A nossa vida, ele fala aqui, que é água e Espírito. E quando nós começamos a perceber, aqui ainda no capítulo 1 de Gênesis, diz que Deus criou e que havia a água e que havia o Espírito. Nós sabemos que Jesus, ele é a água viva. Ele é, como diz lá no Salmo 46, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O Senhor está no meio dela. Essa água aponta para Jesus. Foi a água
água, a última gota do seu plasma que desceu quando a sua lateral foi ferida pelo soldado, no momento em que ele havia crucificado, não havia mais sangue, todo o seu sangue ele havia derramado por amor de cada um de nós. E quando aquela ponta daquela lança tocou, espirrou água, saiu a água que nos dá a vida. E o Espírito Santo que obedece toda a ordem, disse Deus. Quando Deus diz, o Espírito Santo se envolve com a palavra, com a vida que está na palavra, e ele diz, haja, e o Espírito entra no mesmo momento em ação, e ali se forma o mandamento, a ordenança do Senhor. E é exatamente isso que Jesus está tentando fazer com que Nicodemos compreenda, fazer com que Nicodemos entenda que nós nascemos da carne. E quando nós nascemos da carne, nós somos carne. Nós somos um corpo, nós somos aquele homem natural, cheio das nossas falhas, cheio das nossas imperfeições, com os nossos corações ainda inclinados para tudo que a carne vem oferecer. Mas quando nós nascemos do Espírito, quando esse Espírito ele vem sobre nós, por quê? Porque nós dizemos a palavra, vem Jesus, e quando nós abrimos o nosso coração para que Deus comece a operar, aquilo que não havia forma, espiritualmente falando, começa a ser criado na minha e na tua vida. Há, na verdade, uma transformação de dentro para fora. Essa transformação que ninguém está podendo ver, mas que chega um momento que as pessoas vão entender. E aí ele diz, para que as suas obras sejam vistas e sejam entendidas como sendo realizadas em Deus. Aqui, amados, todos nós somos assim. Como seres humanos naturais, nós agimos, nós fazemos aquilo que o nosso querer e que a nossa inclinação para a carne determina. Mas quando nós nos envolvemos com o Espírito Santo de Deus, quando nós nos envolvemos com Cristo, quando nós dizemos, ora vem Jesus, entra e faz morada na minha vida, amados, a partir daquele momento se começa a uma nova criação de Deus, a um novo homem, a um novo indivíduo, a uma pessoa que anos atrás roubava, matava, mentia, enganava, era iracundo, era ciumento, era irascível, era cheio de sentimentos amargurantes e amargurados. Agora vem o Espírito Santo, começa a transformar, fazer uma nova criatura. A palavra de Deus, Deus está dizendo, ó, faça-se na vida dele, faça-se na vida dela, e o Senhor começa a mudar o nosso coração até o momento em que nós somos chamados de varão a estatura de Cristo Jesus. A estatura aqui, amados, é a estatura moral, é a dignidade de Jesus Cristo, são os feitos de Jesus, é a vida em Jesus. Então, amados, vem Jesus e diz, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Com outras palavras, você não precisa voltar para o ventre materno. Você não precisa voltar a um processo natural, porque isso daí já passou. Esse é o homem carnal. Mas agora eu estou falando do homem espiritual. E ele vem desenvolvendo agora um raciocínio sobre o que é esse homem espiritual. Ele diz assim, não te maravilhes, ou seja, não fique desapontado, não fique surpreso, não fique pasmo, porque eu estou te dizendo, necessário vos é nascer de novo. Aí ele vem com a explicação que muitas vezes nós não conseguimos compreender, que diz assim, o vento assopra onde quer. Aqui nós estamos sentindo a presença, né, de um vento aqui circulando, mas a gente não sabe de onde ele está vindo. Sabemos que ele entrou e que ele aqui está circulando, mas aí ele diz, ele assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, pela mente humana, pela lente humana, pela capacidade humana, você não vai entender.
Deus estava dizendo, Nicodemos, você não vai conseguir entender ou viver espiritualmente se você continuar sendo bloqueado pelos preceitos da lei. Porque aqui é espiritual. Espiritual não se justifica, apenas se sente, apenas direciona. Amados, quando nós estamos... O pastor falou há poucos momentos, ele gosta muito de citar isso, porque nós vimos aqui realmente aves planando aqui no céu. E vimos assim, muito próximos de nós, muito próximos. E amados, quando aquelas aves planavam, a gente via que o vento as conduzia como as nuvens. Nós olhamos para a nuvem e a nuvem ela está sendo direcionada sem questionamento. Mesmo assim, aquele que nasce do Espírito é direcionado por esse Espírito sem questionamento, mas simplesmente percebe, sente que o lugar para onde está sendo conduzido, ao lugar que está, para onde esse Espírito conduz, é um lugar de paz, é um lugar de alegria, é um lugar de conforto, ou seja, se deixa guiar pelo Senhor. E aí vem Nicodemos mais uma vez, como pode ser isso? Veja que Jesus, durante todo esse diálogo, ele vai tentando e ele consegue levar Nicodemos a se aperceber que as coisas naturais, elas não se confundem com as coisas espirituais. E que as coisas espirituais, amados, não podem se justificar nem se explicar naturalmente falando. Por quê? Porque nascer de novo não é algo que aconteça duas vezes naturalmente, como um homem e uma mulher nasce do ventre da sua mãe. Não. Esse nascer de novo é um nascer para um novo reino, para viver todas as prescrições desse novo reino. É um reino espiritual, mas só consegue viver esse reino espiritual quem pode ver esse reino espiritual. É literalmente falando, amados, retirar o vinho velho e colocar o vinho novo, que também foi uma parábola de Jesus. Mas como colocar esse vinho novo no lugar do vinho velho? E ele diz, é retirando todos os conceitos e a lógica humana, porque o reino de Deus não se justifica pela lógica humana, mas é o inexplicável. É como em hebreu se fala, é viver pela fé. Pela fé em quem? No invisível. O invisível que Deus um dia vai trazer existência na minha e na tua vida. Glória a Deus por isso. E aí Jesus vai e responde mais uma vez a Nicodemos. Nicodemos, tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade, te digo que nós sabemos o que dizemos. Ou nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Ou seja, ele sabia quem era Nicodemos, era um dos membros da Suprema Corte. Ele estava dizendo, eu estou testemunhando. Nosso testemunho é esse, esses homens estão testemunhando. O Espírito Santo de Deus testemunhou a meu respeito e uma multidão ouviu. João Batista testemunhou a meu respeito, uma multidão ouviu. Você mesmo está dizendo que eu sou mestre e que faço as coisas vindas do céu, vindas de Deus, porque senão ninguém poderia fazer, você reconhece isso. Mas mesmo eu te dizendo todas essas coisas, você ainda não entende, ou seja, você ainda não está recebendo o meu testemunho. Ele está falando a linguagem que aquele homem compreendia. E ele dizendo, ora, se eu falei para você das coisas terrestres, Nicodemos, e você não creu, como você vai crer se eu falar das coisas celestiais para você?
Ou seja, se eu estou tentando te levar a um raciocínio de acordo com a lógica da tua própria profissão e daquilo que você conhece, e você não está entendendo, como é, Nicodemos, que você vai poder aceitar as coisas espirituais que são do alto e não se justificam por testemunhos, mas se justificam pela própria palavra de Deus? Amados, nós precisamos ter essa exata compreensão. A nossa vida, ela não se discerne da forma material, mas da forma espiritual. A nossa vida, amados, ela está nas mãos do Senhor. E eu quero dizer uma coisa aqui, que cada dia eu tenho mais convicção na minha alma. Como eu queria, amados, poder assim arrancar e mostrar aos irmãos essa convicção, o milagre de Deus na nossa vida. É algo que nós vivemos todos os dias. E no dia em que nós não olharmos mais para Deus como protagonista, para Jesus, para o Espírito Santo, como aqueles que direcionam, como aqueles que estão guiando, como aqueles que estão realizando tudo em nossas vidas, nós não mais viveremos, nós não mais chegaremos a lugar algum. Nós entendemos, nós precisamos compreender que tudo na nossa vida é produto da nossa fé. Por isso que a palavra do Senhor diz: recebereis na medida da vossa fé. E a medida da nossa fé, amados, não é uma fé natural, essa fé que a gente faz para ganhar um bolão ali na loteria. Não, amados. É uma fé concreta. Deus vive, Jesus ressuscitou, o Espírito Santo de Deus está em minha vida. E eu creio que Ele me ama. Eu creio que Ele me escolheu para essa obra. Eu creio que o milagre está acontecendo. Eu creio que eu vou ver a glória do Senhor no dia em que eu estiver assentada na boda do Cordeiro. Glória a Deus, com toda essa igreja. Eu creio. É isso que Jesus está dizendo. Nicodemos, tira a tua lógica. Esquece isso tudo que você aprendeu quando você se assentou na frente daqueles homens, daqueles filósofos, daquelas pessoas que te ensinaram tudo isso. Aprende de mim, aprende a ver o reino de Deus em teu coração, porque foi para isso que eu vim. E aí ele vai trazer os testemunhos acerca dele. Mais um testemunho. Ele diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Vejam, amados, que trocadilho, ou seja, ninguém pode falar do céu, ninguém subiu ao céu, ninguém desceu do céu e que está no céu. Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Embora aqui em corpo físico, ele continua sendo Deus, continuava sendo Deus e é Deus eternamente. Amém? E o que é que ele diz aqui? Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Números, capítulo 21, dos versículos 4 a 9, falam desse evento, amados. Que foi o momento em que o povo de Deus estava no deserto, murmurou contra o alimento que Deus estava mandando para eles. E por conta disso, Deus permitiu que serpentes peçonhentas, venenosas, os picasse. E a palavra do Senhor diz que aquelas pessoas que eram picadas, os seus corpos ardiam, pegavam fogo. E mais ainda, muitos morreram. E foi quando eles reconheceram que eles haviam pecado contra o Senhor, que o Senhor diz: levanta uma serpente, todo aquele que olhar para a serpente será curado. Ou seja, meus amados, aqui fala também da palavra que o Senhor, ele traz para nós a respeito da serpente. Quando nós olhamos, amados, para Gênesis, nós vemos que o Senhor, Gênesis no capítulo 3, 14 e 15, ele colocou
entre a mulher e a serpente uma inimizade. A mulher nós sabemos que representa a igreja e a serpente lá em Apocalipse é o dragão, ou seja, é a antiga serpente, é Satanás que será destruído, ou seja, aponta para a nossa salvação tão somente em Cristo Jesus. E aqui o que Jesus está dizendo, você é um doutor da lei, você sabe exatamente, Nicodemos, o que representa a serpente levantada no deserto. No deserto da nossa vida, amados, só existe um que pode nos salvar, só existe um que pode nos redimir, só existe um que pode mudar a nossa história. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? E amados, ele diz assim, continua dizendo, olha, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma repetição para levar Nicodemos à conclusão de que só em Cristo Jesus existe salvação. E ele diz assim, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. O que é que Jesus aqui está dizendo, amados? Primeiro, ele disse, o Filho do Homem não veio para condenar, mas veio para salvar. Ou seja, ele está dizendo, Nicodemos, eu não vim aqui para julgar. Quem julga são vocês, os homens da lei. Eu vim aqui para salvar. Vocês condenam os adúlteros, eu vim salvá-los. Vocês condenam os ladrões, eu vim salvá-los. Vocês condenam as pessoas que não pagam, eu vim trazer redenção. Eu vim salvar a humanidade. Com outras palavras, Nicodemos, você não está entendendo nada. Mas eu não vim aqui para ocupar a cadeira humana, mas eu vim trazer o reino de Deus para o coração de todo o homem. Todo aquele que crê em mim não perecerá. Todo aquele que crê em mim terá a vida eterna. E ainda disse mais: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Amados, essa expressão é extremamente forte. Por quê? Porque Jesus é a luz do mundo. A luz, amados, como nós falamos recentemente sobre lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra. Jesus é o verbo que se fez carne, é a palavra de Deus. Apontava e continua apontando para o caminho dessa salvação, dessa paz que nós temos somente nele. A minha paz eu vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá, mas crede em mim, crede também no Pai. Lá no céu há muitas moradas, e eu vou preparar para cada um de vós. E ele ainda diz, se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito. Ou seja, tem esperança maior, tem uma esperança maior do que viver neste mundo de trevas. Renove-se, renove a sua alma, renove o seu coração, deixando que essa luz entre na sua vida. O que ele estava dizendo é que os fariseus não o aceitavam, por quê? Porque as suas obras eram más. Que aqueles homens, os saduceus, que os sacerdotes que naquele momento estavam ali sobre aquele povo não o aceitavam, porque queriam continuar vivendo aquela vida de mentira, aquela vida de dominação. Mas ele, Jesus, ele não veio para condenar, ele não estava preocupado em se assentar no trono humano, mas ele veio para salvar, para trazer as boas novas da salvação, para mudar a nossa história. Mas a nossa história mudada, amados, viver o novo significa mudar de dentro para fora. Nós vemos uma sociedade que todos os dias fala, faça uma boa ação, faça isso, faça aquilo, olhe, dê amor, cuide dos animais, cuide disso. Mas, amados, a verdadeira transformação, ela começa aqui. Começa na renovação da nossa mente. Quando nós mudamos de dentro, amados, há uma mudança também no nosso exterior. Quando o nosso olhar humano é retirado e nós começamos a ver pelo Espírito de Deus, pela luz do Espírito que está em nós,
todas as coisas começam a se fazer novas. E é exatamente aquilo, amados, que Paulo, ele nos prega: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, o vosso culto racional. Não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que provais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É exatamente isso que o Senhor está dizendo a Nicodemos. Nicodemos, esse reino do que eu falo, eu não sou apenas o mestre, eu sou o Filho de Deus, que veio não para trazer ao mundo a condenação, não para julgar este mundo, porque isso daqui, essas obras são de vocês, que são regidos pela carne, que são homens naturais. Eu vim para salvar, inclusive, a você mesmo, Nicodemos. E ele vem falando da serpente no deserto para dizer: as profecias falavam a meu respeito. A lei de Deus fala a meu respeito e você confirmou, porque você me disse que não seria capaz de fazer essas obras que eu faço aquele que não viesse de Deus. Mas você comete um erro, Nicodemos. Era o que Jesus estava dizendo a ele: eu não sou mestre, você é mestre, mestre pela ordem humana, mas eu sou o Filho de Deus, aquele que Moisés profetizou no deserto, quando levantou aquela serpente. E com outras palavras, ele estava dizendo a Nicodemos que no dia em que ele fosse pregado na cruz do Calvário, nós olharíamos para a cruz e a cruz seria a nossa redenção. Mas, amados, eu quero falar aqui um pouquinho do esconderijo. Muitas vezes, amados, nós estamos nos escondendo atrás dos nossos sentimentos. Muitas vezes, amados, nós não queremos sequer estar continuamente na presença do Senhor e temos medo da presença do Senhor. Quantas vezes o Senhor ele quer tratar conosco, mas nós não estamos assim ainda abertos para o diálogo com o Senhor, porque como Adão e Eva nós ainda estamos nos escondendo. Nos escondendo muitas vezes por conta de erros, de pecados de estimação que nós não queremos abandonar de jeito algum. Aquelas coisas, aquelas situações que nós amamos viver, mesmo muitas vezes quando elas nos trazem dificuldades e nós não reconhecemos que ali está a dificuldade da nossa vida. É por isso que quando João Batista, aquele que foi profetizado a seu respeito, amados, Nicodemos, conhecendo a lei, ele sabia tudo que estava escrito a respeito de Jesus. Nós sabemos tudo que está escrito. Nós vemos hoje uma humanidade clamando pela presença do Senhor e pela cura, pedindo a Deus que Deus traga cura. Homens que estão hoje reconhecendo que Deus existe, mas muitos que no momento da angústia passaram pelo vale da sombra da morte, clamaram a Deus, mas que quando a vida volta ao normal se esquecem completamente daquele Deus que um dia veio socorrê-lo. Muitos de nós que às vezes vivenciamos todos os milagres, olhamos como aquele povo olhava para Jesus fazendo aqueles milagres. Amados, uma multidão de 5.000 homens, só homens. Mas mulheres e crianças ser alimentadas com 5 pães e 2 peixinhos. Amados, isso é um milagre que vem do alto. Pessoas ressuscitando. Um dos primeiros milagres de Jesus foi a ressurreição do filho da viúva de Naim. Aquele menino estava morto, ele reviveu. Mas aqueles homens mesmo assim endureceram seu coração. Quando viam a glória do Senhor, que coisa maravilhosa. Muitos iam para Jesus para receber os seus milagres, mas depois que o milagre chegava, se esqueciam de que Jesus era o autor não apenas do milagre, mas o autor e consumador da sua fé. Aquele que veio para trazer vida abundante.
Muitos, como aqueles cegos, 10 leprosos foram curados. Somente um veio agradecer ao Senhor. E ele disse: cadê os outros? Somente um. Ele disse: vai, filho, a tua fé te salvou. Ou seja, muitos não conseguem ser alcançados por essa tão grande salvação, porque a fé foi no milagre, não foi no Deus do milagre. Aqui o que Jesus estava dizendo a Nicodemos era: Nicodemos, no dia que você me reconhecer como filho de Deus, você não apenas vai estar na luz, mas todos que te olharem vão reconhecer que essa luz está em ti. Amados, quando Jesus entra na nossa vida, a primeira coisa que acontece é o impacto entre a nossa natureza carnal, entre o nosso eu e a nossa natureza espiritual, o novo nome, a nova vestimenta que Jesus vem trazendo para nós. Nós mudamos, amados, mas nós mudamos de dentro para fora. E daqui a pouco, aquela pessoa ranzinza, eu tenho um pastor chamado Lamartine Pozella. Esse pastor, ele conta na sua história que ele foi um homem, um jovem, uma criança tão assim incômoda, que o seu pai olhava para ele e dizia: esse menino não vai dar para o que preste. Ele onde chegava quebrava, ele onde chegava destruía, onde chegava brigava. O colégio chamava a mãe dele para convidá-lo a sair do colégio mais de uma vez, e seus pais já não sabiam mais como fazer, até que ele se encontrou com Jesus. E no dia, amados, que esse homem se encontrou com Jesus, ele se transformou numa grande bênção. E hoje, amados, ele é um instrumento de Deus por onde quer que ele passe. Ele é um instrumento de Deus para a vida de muitas pessoas que hoje precisam dessa redenção. Nós, amados, não estão ouvindo de novo. Amém? Voltaram a ouvir, amados? Tocou aqui? Toquei. Amém? Sem som de novo. Baixou o som. Amém? Amém? Aqui no computador. Eu acho que é. Baixou o som. Voltou. Amém? 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 Pronto, amados. Então, tudo que nós precisamos, amados, é reconhecer esse Jesus. Esse Jesus que veio, que verdadeiramente é o Filho de Deus. É aquele que nos traz salvação. É aquele que veio para nos trazer essa tão grande redenção. Que o Senhor, nosso Deus, ele possa estar conosco. Que nós possamos ter a capacidade de compreender que Jesus veio para nos salvar. Que nós entendamos que ele é autor e consumador da nossa fé. E que nós possamos, amados, ser transformados. Mas a renovação aqui. Quando nós começamos a ser renovados, nós começamos a viver o tempo de milagre em nossas vidas. Amém? Que o Senhor possa continuar com a sua igreja. Nós já tivemos 2 problemas com o som aqui, amados. Vamos terminar hoje a nossa transmissão. O pastor agora vai orar por cada um de nós que aqui estamos. E, em nome de Jesus, amanhã estaremos aqui de novo. Amém? Amém, amados? Vai orar por cada um de nós que aqui estamos. E... Voltou? Amém. O pastor vai orar. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Amados, estamos com um problema de som aqui, um retorno. Não sabemos ainda por quê. Vamos descobrir depois. Mas vamos orar, né? Os irmãos estão ouvindo aí bem? Vamos ver. Vamos lá, pastor. Diga quem está. Vamos orar pela vida de Carol, vida espiritual, emocional, pelo trabalho de Keiton e por Iazinho, para que Deus possa abençoar a sua vida
Aldenice está pedindo pela saúde de sua mãe e Bete Almino está pedindo por Felipe e Rebeca, filho e nora. Amém? Amém. Também nosso irmão Márcio, que é o técnico que nós sempre convidamos para trabalhar conosco, está precisando de ajuda de orações, que está com problema de saúde, ele me confidenciou, e vamos orar por ele também. Em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos orar então, em nome de Jesus. Pai bendito, Pai poderoso, neste momento a tua igreja se reúne numa única voz, o clamor do teu povo, Senhor. Pai, eu sei que tu escutaste todos os pedidos de oração que foram feitos aqui, Pai. Orações por causas diversas, Pai. Problemas diversos, de saúde, de família, de trabalho, Pai, de convivência familiar. Amém. Deus, tu és o Deus da restauração. Em nome de E nós cremos, Pai, Em nome que de quando o Senhor opera, Em ninguém nome poderá de Jesus, impedir. em nome de E Jesus. basta uma palavra Vem cá, tua, Senhor, Pai, vem cá, Jesus. e a Vem doença cá. vai embora, Vem cá. e a saúde volta, Senhor. Moça. Faz maravilha agora nessa noite, Pai. Expulsa todo espírito de enfermidade, Em nome de Pai. Jesus. Dessas pessoas que deram os nomes aqui, Pai, para que o teu nome seja glorificado em suas vidas, Pai. Nós queimamos toda a enfermidade em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre, Pai. Também traga paz às casas, às famílias, os ambientes de trabalho, Senhor. Que os teus servos que trabalham possam produzir, ter o pão de cada dia, certo, Pai? Que as escolas voltem para o mês, Pai. Tudo seja normalizado, como está sendo, Pai. Eu sei que tu estás trabalhando, Senhor. Continua com as tuas mãos estendidas sobre a nação brasileira, sobre o estado de Pernambuco, Amém, Jesus. sobre o Nordeste do Brasil, Amém. sobre a cidade de Olinda e Amém, Recife e toda a área Amém, metropolitana, Senhor. Pai. Em nome de Repreendendo todo o Em mal, nome de abrindo Jesus. portas, Em nome Senhor, de Jesus. e dando salvação para muitas e muitas almas que precisam de Ti, Pai. E nos dá, Pai, o refrigério do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. E graças a Deus. E amém. Meus amados, estamos indo embora, mas amanhã, Deus permitindo, voltaremos aqui com mais uma mensagem pastoral no sábado, né? Amanhã é sexta, aliás. Sexta-feira. E vai ser bênção. Prepare o seu coração. E domingo, só reavisando, estaremos abrindo as portas às 6:30 da noite para o nosso culto da família. Todos que puderem estão convidados, observando os critérios. Estou aí, está divulgando aí no Facebook e também no grupo. Eu botei no grupo que há algumas restrições para as pessoas que vão à igreja, né? Por exemplo, maior de 60 anos não é permitido por enquanto, viu? E todos têm que ir com máscara e crianças menores de 10 anos também não poderão, por enquanto, entrar. Fica só essas restrições aí, não poderá apertar a mão, nem abraçar. Vamos, né, cumprir todas as nossas obrigações. Mas o mais importante é um abraço espiritual que eu quero dar em você, em nome de Jesus, e abençoar a sua vida em nome do Senhor. Amém? Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Divino Espírito Santo repousem sobre todos, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.